Paz do Senhor a todos. Nós estamos hoje aqui estudando a lição de número 5 desse compêndio falando sobre a Santíssima Trindade. E a lição de hoje fala sobre o Deus Filho. Nós vamos aqui falar acerca dessa lição, trazendo alguns pormenores. Eu espero que você que esteja nos assistindo seja bem abençoado por esta lição. Nos diz assim o tema dessa lição: Jesus Cristo é o centro da revelação divina. E como está aqui em Mateus, capítulo 17, no verso 5, na parte B, diz: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Escutai-me. Verdade prática dessa lição diz: Jesus Cristo, o Deus Filho, é a revelação plena do Pai, centro da revelação divina e único mediador entre Deus e os homens. Essa lição traz 3 objetivos que é de fundamental importância que você leia, que você entenda e que você coloque esses 3 objetivos como centrais para essa lição. O primeiro é explicar a concepção virginal e a deidade absoluta de Jesus Cristo. O segundo objetivo, mostrar a centralidade de Cristo como cumprimento da lei e dos profetas. O terceiro objetivo é enfatizar a exclusividade de Cristo como único mediador e Salvador. Vamos ao primeiro tópico dessa lição: a concepção virginal de Cristo. Descerá sobre ti o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Segundo o Evangelho de Lucas, capítulo 1, verso de número 35. É importante você entender que Jesus Cristo sempre foi Filho de Deus. Após o seu nascimento virginal, ele passou a ser filho do homem, mas ele sempre foi o Filho de Deus. Aqui existe uma ação miraculosa nesta concepção. Jesus foi concebido pelo poder de Deus, sem intervenção humana. Não houve contato físico e sexual entre José e Maria. Foi o Espírito Santo que concedeu para que, assim sendo, ele pudesse estar sobre esta terra como esteve, mas sem nenhuma essência de pecado, porque foi uma intervenção divina, preservando a sua santidade. Segundo ponto, a sombra divina. O termo grego se refere à presença gloriosa de Deus que repousou sobre Maria, como nós enfatizamos, não teve contato físico. Terceiro ponto, a manifestação da Trindade. É importantíssimo você entender isso. O Pai envia, o Espírito Santo opera e o Filho aí sim se encarna. Vamos prosseguir. A deidade absoluta de Jesus, a consubstancial ao Pai. Então o Filho tem a mesma substância do Pai. É importante nós entendermos e enfatizarmos isso. Esse é um tema delicado em que nós precisamos entender com os olhos da fé. O Filho tem a mesma substância divina do Pai. Não existe aqui uma hierarquia, o Pai 1, o Filho 2, o Espírito Santo 3, não. É o mesmo Deus. Então a mesma substância do Filho é a mesma do Pai. Diz assim: Jesus possui a mesma essência e substância do Pai, como João capítulo 10, versículo de número 30. Há também aqui uma união hipostática. 2 naturezas, como é importante entender isso? 2 naturezas, a divina e a humana, existindo na mesma pessoa, unidas em uma única pessoa, sem confusão, sem nenhuma mudança ou divisão. Então Jesus, quando ele teve o seu nascimento virginal aqui sobre a terra, ele passou a ser filho do homem, mas sempre, como já enfatizamos, ele sempre foi o Filho de Deus. Então as 2 naturezas estavam com ele. Diferente de nós temos exclusivamente a natureza humana. Temos as fragilidades humanas, tanto no físico quanto no emocional. O nosso Jesus não. Ele teve nele as 2 naturezas, a divina e a humana. Por isso que, diferente de nós, Jesus Cristo nunca
sofreu e não sofre de depressão, não sofre de ansiedade, não tem crise de pânico. Por quê? Porque ele tem a essência humana e a essência divina. Então ele foi completo, ele é completo, para que assim sendo nós pudéssemos seguir como exemplo. Entendido até aí? Então vamos prosseguir. A eternidade do Verbo, o Filho, como nós já comentamos, já existia eternamente com o Pai antes mesmo da encarnação. Então, quando ele chegou aqui à Terra, tornou-se Filho do homem, mas sempre foi o Filho de Deus. Enquanto nós estamos passando aqui para os atributos divinos de Jesus, eu quero mandar um abraço aqui para toda a Assembleia de Deus de Jardim América, todos os líderes de departamento, o pastor da nossa igreja. Esperamos que você venha ser muito abençoado através desta aula. Atributos divinos de Jesus. O que são atributos? São qualidades. Qualidades de Jesus. Os seus atributos, quais são? O primeiro é a eternidade. Jesus não teve começo. Ele é eterno como o Pai da eternidade. Então, seu primeiro atributo é a eternidade. O segundo atributo é a imutabilidade. O nosso Jesus não muda, ele não está preso às nossas circunstâncias como nós somos. Hoje estamos alegres, amanhã estamos tristes, alguém nos dá uma notícia, o nosso humor muda, nós desejamos algo hoje, amanhã já queremos diferente. Não, o nosso Jesus, ele é imutável. Diz que Cristo, sendo Deus, não muda em seu caráter ou em suas promessas, como Hebreus capítulo 1, os versos de número 12. Terceiro atributo, a onisciência de Jesus. Jesus conhece todas as coisas, ele sabe o que você está passando agora ao assistir essa aula. Ele sabe como você ligou aí o seu computador, seu tablet, seu celular para assistir essa aula, porque ele conhece todos. Por ele nos conhecer, ele com certeza tem e sempre terá o melhor para todos nós. Jesus conhece todas as coisas, inclusive os pensamentos e o coração humano, como João capítulo 21, verso de número 17. Então, se ele é eterno, ele é imutável e também é onisciente, existe também o seu quarto atributo, é a onipotência de Jesus. Nada é impossível para ele. Possui todo o poder no céu e na terra, como Apocalipse capítulo 1, verso de número 8, vai nos dizer. Então é muito importante que você, aluno, você que está ouvindo, presenciando e participando dessa aula, guarde esses 4 atributos de Jesus, porque eles fazem a diferença em relação à nossa vida. Vamos para o tópico 2, a centralidade de Cristo. A transfiguração e a glória de Cristo. No monte, que nós não podemos definir, nós não temos uma definição de qual monte foi esse, existem algumas especulações, existem alguns teólogos que trazem em si aí algumas possibilidades, mas nós não temos aqui afirmado qual monte foi esse em que Jesus trouxe esse momento ímpar para a vida de todos aqueles que participaram. No monte, Jesus revelou temporariamente a glória de sua natureza divina. Seu rosto resplandeceu como o sol e suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Esse momento da transfiguração, ele é de suma importância para nós, porque os seus 3 discípulos que estavam próximos dele puderam contemplar como se fosse aqui uma amostra grátis da sua revelação divina, para mostrar o que seria no futuro. Então foi uma experiência ímpar, rica em exemplo e oportunidades para todos nós. O testemunho da lei e dos profetas. Guarde bem isso. Moisés representando a lei, representa a antiga aliança e o mediador da lei, que apontava para a vinda do Messias, e também Elias representando os profetas. Ele é o símbolo da proclamação profética que vaticinava a chegada do Salvador prometido. É muito importante entender esse evento da transfiguração,
porque muitas pessoas têm dúvidas em relação a esse aparecimento de Moisés e também de Elias. Estava ali Jesus, estavam os seus discípulos mais próximos, e disse em determinado momento apareceu Moisés representando a lei, e apareceu Elias representando os profetas. Então algumas pessoas têm a dúvida, mas eles apareceram, eles reencarnaram? De maneira nenhuma. O nosso Jesus Cristo tem todo o poder, nós vimos agora no tópico anterior da sua onipotência. Essa aparição de Moisés representando a lei e de Elias representando aqui os profetas foi uma aparição em espírito. De forma alguma eles estavam ali reencarnados. Isso não existe. Isso, quem pensa nisso está pensando completamente diferente do que o texto mostra. Então foi uma aparição em espírito para mostrar que Jesus é a centralidade. Jesus está acima. Jesus foi aquele que culminou, que completou a obra que foi vaticinada pela lei e também pelos profetas. Vamos aqui para o tópico segundo, ainda falando sobre Jesus e a sua centralidade, a aprovação divina do Pai. Então o Filho, ele teve a sua aprovação atestada pelo Pai. Então mostra essa deidade do Filho de Deus, Jesus Cristo. Este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Ouviu, escutai-o. Mateus capítulo 17, verso de número 5. Quem está trazendo essa declaração é o Deus Pai. Está falando, olha, este está notificando, está apontando, está ali qualificando. Este é o meu Filho amado em quem eu tenho prazer. A ele ouvir, a ele escutar. Então aqui nesse verso há dois pontos importantíssimos. Primeiro, o deleite divino, pela o Senhor Jesus não ter pecado em sua essência. Então aqui o nosso Deus traz a expressão em quem me comprazo, revela que o Filho é aquele a quem o Pai encontra plena satisfação eterna. Essa não é uma satisfação por algo que foi feito e agradou, não, é uma satisfação eterna, porque ele faz parte do plano divino. Jesus Cristo é um Deus, ele é o Filho de Deus. Confirmação da Trindade. O Pai ratifica que Deus, ele é consubstancial. Nós falamos aqui, é da mesma substância divina do Pai. Ele não é aqui, ele não foi criado ele foi criado no Senhor. Ele tem a mesma substância de Deus Pai. A ele possuindo a mesma natureza divina e mesma autoridade absoluta. Ele não é subalterno do Pai, ele é Deus como Pai. Então ele aprove a ele esvaziar-se da sua glória para descer à terra e, chegando na terra, ter a sua morte de cruz para nos redimir. Mas é o Filho amado do Senhor. Jesus, a revelação suprema de Deus. Escutai-o. Então aqui o Deus Pai está dando a chancela. Ouça ele, porque ele tem a minha outorga, ele tem a minha chancela. Ele é Deus. Então aqui nessa expressão de Mateus que nós lemos aqui, existem três elementos que são importantíssimos para que nós possamos entender esse Jesus como Filho de Deus. Primeiro, a sua supremacia. Cristo está acima de todas as revelações anteriores, superando a lei e os profetas. Por isso que na transfiguração, quando apareceu em espírito ali Moisés e apareceu Elias, foi para mostrar que Jesus o Cristo, a quem o Pai falou, escutai-o, ele está acima tanto da lei quanto dos profetas. Ele é o cumprimento da palavra. Então a sua supremacia mostra que Cristo está acima de toda revelação anterior, superando a lei, superando os profetas. Também há aqui uma transição. Que transição é essa? Da antiga aliança para a nova aliança que foi confirmada em Cristo. O evento sinaliza a mudança da antiga para a nova aliança centrada na pessoa de Cristo. Então toda a história está centrada em Cristo. Tudo que ocorreu na antiga aliança, através da lei, através dos profetas, estava apontando para Cristo, que é sim a centralidade da história.
e também a autoridade. E aqui é um alerta para todos nós: negar a Cristo ou relativizar a sua voz é rejeitar a própria autoridade de Deus. Então, se algum de nós aqui temos dúvida de que Jesus é Deus, nós temos que rever, através e principalmente dessa lição, os nossos conceitos, porque negar a Cristo como sendo Senhor, com certeza é uma falta gravíssima em relação àqueles que o têm como Senhor, porque ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. A porta para chegar à eternidade é através de Jesus Cristo. Vamos ainda caminharmos a exclusividade e suficiência de Cristo. Eu espero que até aqui você esteja entendendo com clareza essa aula e espero que a bênção de Deus venha abrir aí a sua mente para que nós venhamos a completar esse tema tão importante para as nossas vidas. Exclusividade e suficiência de Cristo. Erguendo eles os olhos, ninguém viram senão a Jesus, porque toda a essência da nossa fé cristã está voltada para o plano de Jesus. Sem Jesus não há salvação, sem Jesus não há e nem haverá uma vida eterna. Então esses dois tópicos são de suprema importância quando nós entendemos a exclusividade e suficiência, a unicidade dele. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Não existe possibilidade de você chegar a Deus Pai se não for através de Jesus Cristo. Por isso, preste bem atenção que quando nós estamos orando, isso não é aqui apenas um costume, isso não é um vício de expressão, nem um vício de linguagem. Quando nós estamos orando, nós estamos adorando, estamos agradecendo, estamos pedindo, mas sempre nós enfatizamos: Senhor, por misericórdia, ouça a nossa oração em nome de Jesus, porque não existe outro, nem haverá outro mediador entre Deus e os homens, senão Jesus Cristo. Então é a sua unicidade, não há outro caminho para a salvação. Existem muitas pessoas, eu creio que você já tenha lidado com alguém, que se você falar com ele sobre crer em Deus, ele fala: não, eu creio em Deus, eu estou com Deus, eu acredito em Deus. Mas quando você fala em Jesus, ele já tem um pouco de reticência, porque Jesus implica carregar a cruz, seguir a Jesus implica negar-se a si mesmo. Então todo mundo diz que está com Deus, mas se diz que está com Deus sem aceitar Jesus, ele está apenas falando, mas não está vivendo, pois não existe outro mediador para chegar a Deus Pai, precisando de Jesus Cristo, que é o único mediador. Também a sua suficiência, seu sacrifício, ele é pleno, ele é suficiente para reconciliar o pecador com o Pai eterno. Então nossos pecados, eles são perdoados através de Jesus Cristo. Ele nos lava para que possamos ter acesso direto ao Pai. Então o sacrifício dele foi único e suficiente. Eu não preciso mais de nenhum outro artifício para chegar ao Pai, de maneira nenhuma. É somente crer que Jesus é o Filho de Deus, que veio a esta terra, humilhou-se em forma de homem, tendo a sua morte de cruz, ressuscitou ao terceiro dia, para que agora, sendo glorificado e exaltado, pode interceder ao Pai por nossas vidas. Se nós cremos que Jesus é o Senhor, nós temos acesso ao Pai. A adoração e obediência já é uma conclusão já desse tema. Eu espero que até aqui o Senhor tenha te abençoado. Adoração e obediência. Primeiro, reconhecimento. Nós temos que reconhecer Jesus como Deus, Filho, e é central. Reconhecer Jesus como Filho é central para a fé cristã e para a nossa reconciliação com o Pai. Então nós não podemos ter dúvidas de que Jesus, ele é Filho de Deus. Isso não é de maneira nenhuma eu acho, não é algo que eu vou forçar a barra para entender, não é entendimento lógico humano, é pela fé. Eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Então esse reconhecimento é vital para a nossa experiência com o nosso Senhor. Então reconhecer Jesus como Deus Filho é central e é essencial para a fé cristã e para a nossa reconciliação com o Pai. Da mesma maneira, a esperança.
A transfiguração que nós comentamos agora é o prenúncio da vitória final e do triunfo escatológico de Cristo sobre a morte. Então, o que passou na transfiguração ali foi um conta-gotas, foi uma amostra grátis do que vai acontecer quando da vinda de Jesus, e aí nós estaremos eternamente com Ele na glória. Viver com os olhos fixos nele, ouvindo sua voz acima de todas as outras e qualquer que seja a voz. Então, viver com os olhos fixos do Senhor, para nós termos uma vida santa e irrepreensível, para nós que estamos na última era da igreja sobre esta terra, sobre os últimos momentos da igreja sobre a terra, os nossos olhos têm que estar fixos nele, no Filho de Deus, crendo que Ele é o nosso Senhor, Salvador para todos sempre. A nossa oração é que Deus venha abençoar a sua vida. A nossa oração é que essa aula tenha sido importante para o seu conhecimento bíblico. Que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a Assembleia de Deus de Jardim América e todos que assistiram a essa aula. Amém.